Vamos lá? O maior mandamento é o amor. Tá ligado? Diz assim o texto da palavra de Deus. Certa ocasião, um advogado da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas o advogado da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o advogado da lei. Disse-lhe Jesus: Vá e faça o mesmo. Amém? Essa semana eu fiz um vídeo e coloquei lá na minha rede social, falando, sobre o grande mandamento que o Senhor deixou, A base era esse texto aqui, que nós acabamos de ler. E aquele vídeo foi feito a partir de uma ilustração, de um artista chamado Luciano Ilustrador. E aquele vídeo, essa ilustração, ele usa a xícara do café para fazer com que a gente lembre do grande mandamento, porque é um acróstico, que é feito com as letras que dão nome a essa bebida e nos ajudam a lembrar do grande mandamento, que é amar a Deus de todo o nosso coração, C, de toda a nossa alma, A, de todas as nossas forças, F, e com todo o nosso entendimento, E, café, Então, coração, alma, força e entendimento. É a ideia que o ilustrador, fez aquela arte bonita e que nos ajuda a lembrar, do grande mandamento do Senhor, que é amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E aí, no texto que nós lemos, Jesus, ao ser interpelado por um advogado da Torá, a lei do Senhor, com o intuito de ser posto à prova por ele. Mas é Jesus que acaba fazendo com que esse homem seja aprovado. E Jesus dá nele uma invertida, que é a linguagem aí tão comum hoje das redes sociais, a linguagem da internet. Jesus dá uma invertida nele nos próprios argumentos legalistas que ele trazia. A gente deve lembrar que, naquele período, Israel,
apesar de ser uma colônia do Império Romano, era também uma teocracia, ou seja, ela era, né, governada pela religião, né? Theo, Deus, cracia, forma de governo. Então, era um governo que era dirigido pela lei de Deus. A lei de Deus, né, a palavra de Deus e principalmente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é como se fosse a Constituição de Israel naquele período. Né? Nós aqui temos a Constituição brasileira, que fala sobre os direitos e os deveres, né, de cada cidadão, né, das leis que regem no país. E naquele dia, a Torá, né, a lei, a palavra de Deus para aqueles judeus, era a Constituição, digamos assim, que eles deveriam seguir. Então, esse homem, ele era um advogado da lei, era alguém que conhecia a Constituição, digamos assim, era alguém que era ligado à religião, ele era, né, chamado também de mestre da lei, o perito da lei, mas no original, a palavra, a expressão usada ali para descrever ele é advogado, né? Ele era um advogado da lei. E o advogado, vocês conhecem advogado? Dona Janice, né, tem um sobrinho, né? Priscila tem um primo que é advogado. Mais alguém conhece que já teve contato com advogados? Né? Qual é a característica do advogado? Hein? Fala para mim. Defender. Né? Então ele tem uma certa eloquência, né? Ele é aquele que é cheio de argumentos, digamos assim, né? Tem uma boa retórica, uma boa fala, e em muitos casos, né, por conta da profissão, eles não estão, se importa, né, se é verdade ou não, mas eles estão ali, são pagos para defender aquela pessoa, independente do que eles possam ter feito. A Constituição diz que todos, né, têm direito a um advogado, alguém que possa defendê-los, então eles vão ali e fazem o papel deles. E aqui Jesus, então, ele está lidando com uma pessoa assim, uma pessoa que tinha muitos argumentos e queria colocar Jesus à prova porque, na concepção dele, Jesus ia contra aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles defendiam, porque Jesus está ali agora, de alguma forma, indo contra aquilo que eles diziam, aquilo que eles acreditavam. Então, ao questionar Jesus sobre o que precisava fazer para herdar a vida eterna, este homem ele faz uma pergunta que ele já sabia a resposta. E é esta invertida que o Senhor dá nele, pois ele responde com o grande mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e complementa com o segundo mandamento, né, que é amar o próximo como a si mesmo. E aí o Senhor então lhe diz que ele tinha respondido corretamente. Ele sabia a resposta. E que ao fazer aquilo, né, cumprir esse mandamento de amar a Deus e de amar o próximo, ele alcançaria o objetivo da pergunta inicial que ele fez a Jesus, que era o que deveria ser feito para conseguir ter a vida eterna. E Jesus diz para ele, você respondeu corretamente, e que se você fizer isso, você viverá, vai ter a vida eterna. Então, os 2 mandamentos, eles resumem toda a lei de Deus. Se a gente for ler aí em Romanos, capítulo 13, Romanos 13, de 8 a 10, diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás,
não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, antes de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 4, versos de 7 a 21, vai dizer assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, preste bem atenção, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, o advogado da lei, ele tenta se justificar, fingindo não saber qual era o seu dever, e pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Ele tinha respondido tudo corretamente, mas ele visando, a sua autojustificação, ele tentando valorizar a questão que ele tinha trazido para o Mestre Jesus, ele acaba oferecendo a Jesus uma oportunidade para que os seus argumentos sobre a lei, os próprios argumentos que ele tinha se baseado para fazer a defesa dele, lembrando que ele é um advogado, fossem destruídos e a verdade da graça de Deus pudesse ser revelada. Então ele tinha lá os conceitos dele, de que era a obediência à lei, a obediência ao mandamento, fazer o mandamento, que daria a ele a vida eterna. Ele questiona Jesus como se ele fosse muito bom. Nós aprendemos hoje aqui pela manhã sobre a história da Reforma Protestante, que a salvação ela vem pela graça, pela fé na graça de Jesus que nos foi revelada, na graça de Deus que nos foi revelada através do sacrifício de Jesus. Mas eles ainda tinham aquele conceito de que eram pelas obras da lei
que eles deveriam ser salvos. Então ele tenta ali fazer essa autojustificação ambicionada pelo mais rigoroso fariseu, né, e que é negada na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, voltando lá para o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, conta essa história, né, de que havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou também pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O advogado da lei responde: aquele que teve misericórdia dele, respondeu. Jesus então lhe disse novamente: vá e faça o mesmo. Então esse homem, ele tenta se justificar, tenta criar ali uma forma de sair pela tangente. E Jesus, ele usa aquilo, né, usa como exemplo aqueles que eram os representantes, os maiores representantes, assim, o maior representante do judaísmo, que era o sacerdote, e o levita, que era alguém que servia também no templo junto com os sacerdotes. E Jesus, na história que Jesus conta, diz que estes religiosos, estes que conheciam a lei, a palavra de Deus, que conheciam a Constituição, estes saem e passam de largo. Mas o samaritano, que a gente aprendeu lá na história do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Sicar, a gente aprende ali que ela diz que os judeus e os samaritanos, João diz que eles não se davam, eram, né, inimigos, eles não podiam conviver, não podiam, né, não se davam bem, e é justamente esse que era o inimigo do povo, aquele que era mal visto, aquele que a religião dele não era a religião perfeita, é justamente esse que tem uma atitude de amor, que se preocupa, vê a condição daquele homem que estava ali caído, né? E para dar uma atenção a ele, porque os religiosos, eles evitam esse contato com aquele homem que estava ferido. Mas como eles não sabiam se o homem estava ferido ou estava morto, né? Porque se ele tivesse morto, o que aconteceria com ele? Ele ficaria impuro. E impuro eles não poderiam ir para o culto. Impuro eles não poderiam fazer o ofício, né, ministerial deles. Não poderiam voltar para o templo depois. Teriam que ficar 7 dias, pelo menos, afastados das suas funções, porque eles tinham tido contato com uma pessoa morta. E eles, então, para não arriscar, né, se o homem estava vivo ou estava morto, eles vão embora e deixam ele ali caído pelo caminho. O samaritano, diz o texto, que
se compadeceu dele, teve piedade dele quando olhou o homem e viu a situação que ele se encontrava, lá no versículo 33, diz que ele teve piedade, aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, cuidou dele derramando vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou ele para uma pensão, para uma hospedaria, passou a noite ali cuidando dele, e no dia seguinte, quando ele tinha que seguir viagem, ele vai e ainda deixa lá dinheiro, né, 2 dias de trabalho, de salário de qualquer trabalhador, deixa ali com aquele homem e diz, fica com esse dinheiro, continua cuidando dele, quando eu voltar, né, da minha viagem, estiver fazendo o caminho de volta, se você tiver gasto mais alguma coisa, eu acerto com você quando eu voltar. Então, eles, para não se contaminar, eles passam batido e vão embora. Né? Eles estavam contaminados era com a atitude deles mesmos. Né? A atitude deles mesmos é que estavam acabando e contaminando todo o povo. E Jesus, então, termina usando, né, de grande ironia. Né? Vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. É a grande ironia do texto. Jesus, ele pega essa situação e faz com que esse homem possa pensar sobre as suas próprias atitudes. O amor, ele é sempre uma atitude. Dizer que eu amo a Deus, eu preciso ter alguma atitude que comprove esse meu amor a Deus. E a atitude principal que eu posso dar de que eu amo verdadeiramente a Deus é amar o próximo. Amar o outro como eu mesmo me amo. Mas é uma grande dificuldade, talvez para muitas pessoas, amar o outro, porque muitas pessoas não se amam. Muitas pessoas não gostam de algumas partes suas e têm dificuldade. Muitas pessoas querem ser amadas, muitas pessoas querem ser respeitadas pelo outro, mas elas mesmas não se amam, elas mesmas não se respeitam, elas mesmas não se gostam. E a gente, para conseguir ter o amor de alguém, a gente precisa primeiro se amar, se gostar, se cuidar, se respeitar. É importante que a gente possa ter essa consciência. Amar a Deus, por exemplo, é uma entrega em 4 partes. Né? Com o coração, né? Preciso amar a Deus de coração, né? Com toda paixão e sinceridade. É isso que quer dizer, né? Amar a Deus com o coração. É com paixão, com sinceridade, com intensidade. Amar com a nossa alma, ou seja, entregar a nossa essência, o nosso espírito, o mais profundo do nosso ser, nessa relação de amor com Deus. Amar com toda a nossa força significa, né, com toda a nossa dedicação e empenho. Né, precisa ter vontade, a gente precisa se implicar nesse amor, a gente precisa dar o melhor de cada um de nós nessa relação de amor com Deus. Né? Então, a gente precisa se empenhar e se dedicar. E, por último, com todo entendimento, buscar o conhecimento e a sabedoria de Deus. Buscar o conhecimento e a sabedoria de Deus. Então, a partir de agora, quando a gente for pegar o nosso cafezinho de todo dia, né? Que esse cafezinho, cada gole, né, dessa bebida, seja um lembrete que nós somos chamados a amar a Deus,
com tudo o que somos e que nós devemos estender esse amor também para o outro, ao próximo. Precisamos estender esse amor também para as outras pessoas. Não podemos e não devemos guardar esse amor somente conosco. E esse amor ao próximo é sempre uma atitude, sabe? Deus amou o mundo, diz lá João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, o amor de Deus por nós, ele é revelado nessa atitude em que ele entrega Jesus por mim e por você. Jesus, então, Deus dá Jesus, entrega Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Não é isso que diz a Bíblia, a palavra de Deus? Então, o amor, ele se revela sempre numa atitude. E o amor pelos outros, deve ser uma combinação de cuidado com o próximo, cuidado com o nosso irmão, cuidado com o estranho. Porque aqui no texto, no exemplo que Jesus dá, para os judeus, para esse sacerdote, para o levita e até para esse advogado da lei, o próximo dele era alguém que era igual a ele. O próximo dele é como se fosse, no nosso linguajar de hoje, um irmão crente. Esse crente aqui, eu sei que ele é crente, eu sei que ele é um fiel, não é nem da minha igreja não, mas eu sei que ele é firme lá na igreja dele. E eu sei que ele está passando por dificuldades. Então, como esse aqui é meu irmão, eu vou lá e vou ajudar ele. Mas a Bíblia ensina para a gente que a gente deve amar a qualquer um. O próximo é aquele que estiver ao nosso alcance, nosso raio de ação, e que a gente tomar conhecimento de que ele está passando por alguma necessidade, por alguma dificuldade. Então, quando a gente tem notícia de que alguém está passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, nós devemos nos disponibilizar para atender a demanda destas pessoas. E não fugir, e não virar as costas, e não ir embora, e não deixar para lá, deixar que o outro resolva, porque eu tenho meus compromissos, eu tenho o meu horário, eu tenho as minhas coisas para fazer e agora eu não posso. Mas o amor, o cuidado com o outro é urgente. E é no amor ao outro que eu mostro o meu amor a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Então eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. Como que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não posso ver? Um espírito? Eu não vejo Deus, eu sinto a presença de Deus e o amor de Deus por mim. Mas eu não vejo. A gente vê Deus é na face do nosso irmão. É ali que a gente vê Deus. É ali que a gente demonstra o nosso amor pelo outro. Então, o amor ao próximo deve ser uma combinação de cuidado, de compromisso com as necessidades do outro, compromisso com o bem-estar, não só o meu, mas de todos. Eu devo querer o bem, o melhor para todo mundo, não só para mim. É uma relação de confiança, de responsabilidade e de respeito. Seja em uma conversa sincera, quando a gente vai para tudo que a gente está fazendo para dar atenção para o outro, ou seja para um convite. Sabe para quê? Para tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho e falar sobre o amor de Deus. Dizer para essa pessoa que Deus a ama e quer ter um relacionamento com ela, e que esse relacionamento precisa ser um relacionamento profundo, aonde ela possa aprender a amar a Deus
de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ao descobrir esse amor de Deus, ela possa ser tocada por esse amor e recebendo o Espírito Santo, o derramar do amor de Deus sobre a vida dela, ela possa aprender também a amar o próximo. E se tiver alguma coisa que ela não gosta na vida dela, que está fazendo com que ela não ame o outro, que ela possa ser tratada pelo Senhor, que a autoestima dela possa melhorar, que ela consiga aceitar aquelas coisas que talvez ela não goste tanto, que ela consiga mudar aquilo que depende dela para ser mudado, para ser transformado, para que essa relação de amor dela consigo mesma e com o outro possa ser melhorada, possa ser aperfeiçoada. Muitas pessoas querem ser amadas, mas elas não se amam. E se elas não se amam, como que elas vão querer ser amadas por alguém? Mas Deus, Ele quer transformar essas vidas, esses corações. Talvez o seu coração nessa noite que está aqui, ouvindo essa palavra, talvez haja algo no seu coração que tem impedido você de poder experimentar esse alto amor, digamos assim, esse amor próprio. E experimentando esse amor próprio, você consiga ser amada por alguém e possa amar alguém também, porque às vezes a gente não consegue se relacionar bem com os outros, porque aquilo que a gente não gosta na gente, a gente acaba projetando no outro. Diz lá, o pai da psicanálise, Freud, ele diz assim, que toda vez que Pedro fala sobre Paulo, eu sei muito mais sobre Paulo eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Porque quando eu estou falando do outro, eu estou falando muitas vezes de mim mesmo. Daquelas coisas que eu não gosto, sabe? Que é como se fosse o outro fosse um espelho. E aqueles defeitos, aquelas coisas que eu reclamo tanto no outro, são as coisas que estão presentes na minha própria vida. No meu coração. E que precisam primeiro ser mudadas em mim para que eu consiga me relacionar com o outro e ter um relacionamento sincero, um relacionamento profundo, um relacionamento de verdadeira intimidade comigo, com o outro e também com Deus. Então, que a gente possa amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Amém? Para terminar, Lucas 11, 37 em diante, Jesus aqui ele vai estar falando ainda sobre como era o pensamento desses religiosos. Diz assim, tendo terminado de falar, um fariseu, um religioso, que se considerava muito religioso e separado, pela sua perfeição e o seu comprometimento com a lei, com a palavra de Deus, ele convida Jesus para comer com ele. Então Jesus foi, reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Quem fez o exterior não fez também o interior?
mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos, que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. O que Jesus está querendo dizer para esse homem? Ele está dizendo que eles eram muito religiosos, tinham uma aparência de religião, tinha uma aparência de que eram um bom crente, digamos assim, né? Falando na nossa linguagem de hoje. Ele tinha aparência de que era um bom crente. Mas ele, na sua soberba, ele olha para Jesus e começa a julgar Jesus. Porque Jesus tinha sentado para comer sem lavar as mãos. E não era uma questão de higiene, mas era uma questão, né, de um ritual religioso, né, de se purificar, de se tornar limpo para poder fazer aquela refeição. Jesus olha para ele e fala: vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Vocês têm uma aparência, vocês se preocupam com o exterior das coisas, mas o que vocês tinham que se preocupar de verdade era com o interior da vida de vocês. Quem fez o exterior não fez também o interior? Está falando do próprio Deus. Então diz: vocês deviam dar aquilo que está dentro do prato de vocês como esmola. Ou seja, o amor, né, ele se presentifica dando para o outro aquilo que nós temos, dividindo, compartilhando aquilo que a gente tem. Jesus diz: se vocês derem como esmola a comida, vocês verão que tudo ficará limpo. Vocês são religiosos, dão dízimo das coisas mais simples, né? Do que eles dão dízimo aqui que a Bíblia diz? Do hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, né? Todos os vegetais eles eram capazes de pegar lá uma parte do que eles tinham e entregar aquilo como dízimo, né? Como oferta lá no templo de Jerusalém. Mas Jesus diz: só que vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês desprezam, né, o cuidado com o outro. Vocês desprezam a preocupação que vocês deveriam ter com as outras pessoas. Vocês deveriam praticar a justiça e o amor de Deus e não esquecer de dar o dízimo também. Jesus não está dizendo que eles não deveriam dar o dízimo, não, mas que eles tinham que, uma coisa não substitui a outra. Eles deveriam fazer as duas, porque, né, pegar lá uma parte daquilo que eles têm era muito mais fácil do que pegar e amar a Deus verdadeiramente e cuidar dos outros, cuidar dos seus irmãos. E Jesus diz: vocês amam os lugares de destaque, de honra, né? Vocês amam ser saudados pelo povo, serem reconhecidos pelo povo como bons religiosos. Mas ai de vocês, porque vocês são túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Ou seja, vocês estão contaminando as pessoas, porque, né, aquela história lá do sepulcro caiado era que as sepulturas elas eram pintadas para que as pessoas soubessem que ali havia, né, ossos, havia os restos mortais de alguém, e aquela pessoa ela não se contaminar, não se tornar impura e ficar impedida de poder adorar a Deus. Mas Jesus está sendo firme com eles, dizendo: vocês
estão mortos. E vocês são os túmulos sem marcação, sem estar pintados, sobre os quais as pessoas estão pisando e estão andando e não estão sabendo. As pessoas, elas têm se tornado impuras, elas têm se contaminado por aquilo que vocês são, por aquilo que vocês fazem, por aquilo que vocês ensinam. Vocês acham que estão fazendo bem para as pessoas, mas vocês estão fazendo mal para elas. Nós somos chamados pelo Senhor para que as nossas ações, as nossas atitudes, elas possam falar mais do que as nossas palavras. As nossas ações, os nossos atos de amor e de justiça, eles devem falar mais do que as palavras que saem da nossa boca. Porque é muito mais fácil falar, recitar um monte de versículo da Bíblia, falar de um monte de doutrina da Igreja Batista, convidar as pessoas para virem para um culto. É muito mais fácil fazer isso do que conviver com elas e dar um bom testemunho da palavra de Deus para elas. Viver e encarnar na nossa vida os ensinamentos dessa palavra. Vivermos a realidade concreta desse amor que o Senhor nos chama a experimentar. Do relacionamento profundo de intimidade com Ele e que nos move, nos empurra para um relacionamento de amor e de intimidade com as pessoas, com os nossos irmãos. Para que assim eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, Deus, nós nos alegramos com o Senhor por essa noite, ó Deus, por mais esse culto que pudemos vir aqui à Tua casa para entregar ao Senhor, para prestar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque os nossos cafés não serão mais os mesmos a partir de agora, Deus, porque ao diariamente tomarmos essa bebida, Senhor, nós temos a oportunidade de nos lembrar da forma como temos que nos relacionar com o Senhor, do amor que devemos ter por Ti, ó Deus. Devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos para que possamos nos amar a partir, ó Deus, do amor do Senhor, constrangidos e constrangidas pelo Teu amor. Aquelas coisas em nós que nos impedem de Te amar e de amar o outro, elas possam ser retiradas, ó Deus, removidas de nós. E que as nossas vidas, ó Deus, sejam vidas que deem um bom testemunho do Senhor, do Teu amor e da Tua palavra. Que as pessoas, ó Deus, ao nos encontrarem, elas sintam a presença do Senhor. Sintam, ó Deus, o Teu amor fluindo através das nossas vidas e sejam tocadas, ó Deus, por esse grande e maravilhoso amor. Ó Deus, que as necessidades que vierem até nós de maneira alguma venhamos a fugir delas, nem por causa de compromisso religioso, ó Deus, ou por qualquer outra coisa, mas que, ó Deus, quando virmos alguém carente, necessitando de uma palavra, de um abraço, de um cuidado, de recursos materiais, que os nossos corações sejam movidos, ó Deus, em direção a essas pessoas e que nós, à semelhança desse samaritano, possamos dar, ó Deus, o nosso melhor para cuidar, ó Deus, da vida daqueles que carecem, que precisam do amor do Senhor e que assim eles sintam, experimentem, ó Deus, o amor do Senhor através das nossas vidas, através dos nossos corações. Abençoa, ó Deus, esse novo mês que iniciamos ontem. Estamos aí perto do final de mais um ano e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas até aqui
E te pedimos, Deus, que o Senhor possa, nesse mês de novembro e no mês de dezembro, completar a obra que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, na vida dessa igreja aqui, na vida desse bairro, através de nós, Senhor. Que, ó Deus, possamos aproveitar cada oportunidade para vermos, ó Deus, a mão do Senhor agindo, ó Deus, em nosso favor, e assim nós possamos te glorificar, te exaltar e te engrandecer, e que possamos dividir, compartilhar tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor nos abençoar. Sejam as bênçãos materiais, sejam as bênçãos espirituais, sejam as bênçãos que for, que nós possamos, ó Deus, derramar daquilo que o Senhor nos conceder sobre a vida daqueles e daquelas que nos cercam, nos rodeiam, e que isso sirva de testemunho para que elas também experimentem o amor do Senhor e desejem, ó Deus, viver esse amor. Que o Senhor possa enviar, ó Deus, mais obreiros, ó Pai amado, para essa obra, para aquilo que o Senhor quer fazer aqui no Vale do Carangola, através de nós, da nossa igreja, e de todas as igrejas que se reúnem aqui neste lugar, Senhor. Que a Tua boa mão possa continuar operando, Senhor, aqui neste lugar. E que a Tua graça, Senhor, maravilhosa, ela se renove, Senhor, a cada dia, em nós, por nós e através de nós. Ouve, Deus, a nossa oração. Cuida, ó Deus, aqueles irmãos e irmãs que estão doentes, que estão fracos, ó Deus, que precisam do toque do Senhor na sua saúde, precisam de recuperação, ó Deus, na sua parte física, na parte emocional. Cuida, ó Deus, daqueles que estão fracos espiritualmente também. Renova as forças, o vigor, o amor pelo Senhor. Usa-nos, ó Deus, como igreja para poder tocar e alcançar esses corações, essas vidas, Senhor, sem julgamentos. Faz, ó Deus, com que nós possamos continuar servindo o próximo, servindo aos nossos irmãos e irmãs que precisam sentir e experimentar o amor do Senhor nesse tempo através da Tua igreja. Cuida, Senhor Deus, da nossa casa, das nossas famílias. Ouve, ó Deus, aquilo que nós colocamos agora diante do Senhor, porque nós fazemos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre a vida da igreja reunida aqui neste lugar e sobre a vida da igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana. Amanhã nós temos o pequeno grupo, né? Vai ser na casa da irmã Sônia, não é isso? Da Marina, da filha da irmã Sônia. Eu vou estar lá na reunião